Olá, olá, bom dia, bom dia. Graça, paz, bem e bondade da parte do Eterno, de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Estamos começando mais uma celebração de amigos. O nosso momento de comunhão, o nosso momento de ajuntamento virtual, o nosso momento de nos congregarmos ao redor da mesa de Jesus para ouvirmos a sua palavra, para agradecermos, para louvar e para cultuar aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão conectados conosco nesta manhã de domingo no nosso canal do YouTube, aqui Amigos Church. Semanalmente nós temos esta celebração dominical sempre às 11 horas da manhã. E é muito bom ter você aqui. Olha, todos os domingos quando nós começamos a nossa celebração, eu costumo dizer que em algum lugar dessa tela tem um botãozinho inclinado para a direita, que é um botão escrito compartilhar. Em alguns aparelhos aparece a palavra compartilhar, em outros só aparece a setinha para o lado direito. E eu quero te convidar a compartilhar esta celebração com outras pessoas. Talvez você tenha um familiar, um amigo, um vizinho, um parente, uma pessoa que precisa ouvir uma palavra de Deus, uma palavra bíblica, sem achismos, sem revelamentos, uma palavra simplesmente extraída à luz do Evangelho. Então, se você tem alguém que você quer que ouça esta palavra, que participe conosco dessa celebração, mande o link, desta celebração para esta pessoa, para que ela possa participar. Mas eu sempre digo, olha, não saia chamando todas as pessoas. Se alguém que você conhece, que já serve a Jesus em outro lugar, já tem se alimentado da palavra de Deus na igreja dela, na igreja dele, deixa essa pessoa quietinha lá, tá certo? Nós queremos anunciar o Evangelho e pregar a palavra para aqueles que realmente necessitam e para aqueles que estão buscando ouvir a palavra de Jesus e que não têm ouvido de alguma forma. E se você é aqui de casa, você já sabe qual é o nosso procedimento, você já sabe qual é o nosso entendimento e vamos juntos louvar e adorar ao Senhor. Eu quero começar esta celebração, como nós sempre fazemos, orando, dedicando as nossas vidas e dedicando esta celebração na presença do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Deus de amor, Deus de graça. Mais um domingo nós estamos aqui reunidos na tua presença, celebrando a vida, celebrando o amor, celebrando a verdade em Jesus e a salvação em Jesus. Deus, eu quero te pedir que nos momentos em que nós estaremos aqui conectados, através desta celebração online, que o teu Espírito fale conosco, a tua graça se mova, a tua graça se derrame sobre as nossas vidas e que esta celebração possa transmitir aquilo que é o nosso sentimento por ti e que o teu Espírito, segundo aquilo que é a tua graça e a tua misericórdia, possa revelar uma palavra de paz, de vida, de esperança aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Somos desejosos e estamos desejosos pela manifestação da tua presença. Nós, desde já, queremos engrandecer, louvar, exaltar e glorificar o teu nome, porque tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, e dedicamos esta celebração a ti, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, de uma forma diferente, nós estamos tentando fazer uma dinâmica diferente aqui na nossa celebração. Nós vamos agora para um período de louvor. Vamos juntos ouvir e cantar esta canção aí. Então, onde você estiver, abra o teu coração, encha os teus pulmões de ar, porque a palavra de Deus diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor, e vamos juntos louvar e adorar o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que minha vida tem valor. Sou tão precioso.
Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem cantar. Mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir. Mateuzinho, abençoa a gente, por favor. Amém, amém. Como é bom nós cantarmos, como é bom nós louvarmos, como é bom nós adorarmos ao Senhor nosso Deus. Não é verdade? Bom, queridos, antes de nós seguirmos com a nossa celebração, eu quero passar aqui alguns recados muito importantes para cada um de vocês. Antes de passar os recados, eu quero agradecer os nossos amigos, os nossos irmãos, que essa semana, na quinta-feira, dedicaram um tempinho especial para me mandar uma mensagem, para me ligar, para deixar um recado para mim nas redes sociais. Eu quero louvar a Deus. Essa semana eu completei mais um ano de vida, então agora eu não tenho mais 19, já tenho 20 anos, né? E foi muito bom receber o carinho, o amor, as palavras, as mensagens de cada um de vocês. Eu procurei responder a todos, mas se por algum motivo eu não te respondi, não foi nada pessoal. É que eu agradeço realmente a Deus, porque nós temos muitas pessoas, conhecemos muitas pessoas, eu conheço muita gente, e muita gente me mandou mensagem. Então eu quero deixar registrado o carinho que vocês tiveram para comigo, e eu realmente louvo a Deus e peço a Deus que o Senhor me abençoe, me encha de saúde, de graça, para que eu continue vivendo aí com o propósito de agradar a Ele, de fazer aquilo que Ele tem pedido para minha vida, né? Esse ano, de uma forma maravilhosa, também dando um testemunho para vocês, eu estou desenvolvendo um projeto social em um órgão da Prefeitura de São Paulo, e que é uma espécie de um orfanato com crianças que são abandonadas, outras que têm famílias, mas as famílias não conseguem manter os seus filhos consigo por conta de questões de drogadição, de abuso, infelizmente até de todos os tipos de abuso. E na sexta-feira também, essas crianças elas me presentearam fazendo aí a celebração do meu aniversário ali, e foi algo muito incrível, porque cada abraço, cada carinho, cada beijo, cada afeto das crianças, de coração sincero. Então assim, eu tô nessa semana com meu coração radiante por tudo aquilo que Deus fez. Então, a Deus seja toda louvor, toda honra, toda glória, e eu agradeço a cada um de vocês, tá certo? Na última quarta-feira nós tivemos a nossa live de oração, que sempre acontece às quartas-feiras, das 20h30 às 21h, e já quero deixar o recado que essa quarta-feira não será diferente. Nesta quarta-feira, das 20h30 às 21h, nós temos a nossa live de oração aqui mesmo no canal do YouTube, e eu quero te convidar, venha orar, venha clamar a Deus conosco, porque nós precisamos constantemente estar em oração. A palavra diz que nós devemos de orar em todo tempo, orar sem cessar. E esse é o nosso propósito na quarta-feira. A gente para no meio da semana para que a gente tenha um tempo de oração. Algumas quartas-feiras nós estudamos o Salmo 23, terminamos na quarta-feira passada e vamos ver o que Deus prepara para nós nesta próxima quarta-feira. Então quero te convidar a estar conosco nesta quarta-feira aqui no canal do YouTube. É uma live deliciosa, rápida, dinâmica,
e eu tenho certeza que vai fazer muito bem a tua vida. Se você nunca participou, coloque aí na tua agenda essa quarta-feira, às 8h30 da noite, eu espero por você, tá certo? Quero falar sobre domingo que vem. Domingo que vem é dia 2 de agosto. O mês de julho já está indo embora. Esta é a última semana do mês de julho e domingo que vem é dia 2 de agosto. E primeiro domingo do mês, nós temos o quê? Celebração da ceia memorial. Então, no próximo domingo, dia 2 de agosto, nós teremos a celebração da ceia memorial. O momento em que nós paramos para rememorar o sacrifício de Jesus em favor das nossas vidas. Sacrifício que nos perdoou, sacrifício que demonstrou seu amor incondicional para com as nossas vidas e sacrifício que nos salvou e nos garantiu a vida eterna. Então, neste próximo domingo, dia 2 de agosto, às 11 horas da manhã, então, como diziam os antigos, né, de hoje às 7, então domingo que vem, nesse mesmo horário, às 11 horas da manhã, nós estaremos celebrando a ceia memorial do mês de agosto. E o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa se conectar, não pode esquecer, não pode deixar passar batido, e você também tem que se preparar para participar da ceia. Como você se prepara? Onde você estiver, separe um pedaço de pão e suco de uva. Qualquer tipo de pão e qualquer suco de uva. Separe a quantidade suficiente para você e para a tua família que vai estar aí junto com você. Aliás, alguns domingos de ceia, alguns irmãos mandam para mim uma foto, né, da ceia preparada. Às vezes manda para a Kátia, minha esposa. Então eu quero pedir para você, prepare aí. Deixe bem bonitinho, do jeito que você tiver, um copo, uma taça, um copinho plástico, eu não sei como você vai fazer. Se você tiver uma tacinha de vinho, seja lá o que for. Mas tire aí uma foto e depois você manda. Porque nós vamos também, eu quero esse mês que a gente coloque nas nossas redes sociais algumas imagens das pessoas participando da ceia. Ah, Joel, não gosto de aparecer, fique tranquilo. Mande sua foto da ceia se você não quer aparecer com a tua família e a gente vai depois colocar lá as várias famílias participando da ceia memorial. Então, nesse domingo, dia 2 de agosto, às 11 horas da manhã, nós temos a celebração da ceia memorial. Separe pão e suco de uva e juntos vamos cear para a honra e para a glória de Jesus. Tá certo? E um outro recado que eu quero dar, não menos importante, mas tão importante como os demais, é a questão das nossas contribuições financeiras. Irmãos, o mês de julho, eu vou dizer para vocês, foi um mês de sufoco para nós financeiramente. Está sendo. Esse mês nós tivemos assim uma queda brusca nas contribuições financeiras aqui da nossa comunidade fé. Nós não somos uma comunidade que eu vou ficar pedindo, implorando, fazendo barganha, dizendo que Deus vai te dar isso, te dar aquilo outro. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade com Deus. E nós não podemos inventar uma outra Bíblia, inventar um outro evangelho. O fato de dizimar e de ofertar é bíblico. É bênção quando nós podemos repartir aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Aliás, o apóstolo Paulo fala, cada um contribua, segundo aquilo que propôs no coração, não por medo nem por necessidade, porque Deus ama quem faz a sua contribuição com alegria. E é isso que nós devemos de fazer, sermos gratos e alegres ao ofertar e dizimar ao Senhor. Então eu quero falar com você que faz parte da nossa comunidade fé, você que trabalha, você que recebe os seus proventos, fruto do teu suor, fruto de uma aposentadoria, fruto de vendas que você faz, eu não sei, dentro da sua área profissional, aquilo que você recebe. Queridos, tenha o hábito de separar uma parte ao Senhor. Se você quer ter o hábito do dízimo, que seja do dízimo. Se não for o hábito do dízimo, que seja o hábito da oferta. Mas que você possa falar, Senhor, o Senhor tem me abençoado, tem me dado saúde, tem me dado graça, tem aberto as portas, mesmo em dias maus, o Senhor tem me abençoado, e aí você separe uma parte e entregue ao Senhor. Entregue, porque é através da tua contribuição financeira que nós podemos seguir com projetos sociais, é através da tua contribuição financeira que todas as semanas eu recebo alguma mensagem, uma ligação de alguém falando, olha pastor, estamos passando por uma necessidade assim, assado, tem como nos ajudar? E atender o clamor do pobre e do necessitado é bíblico. Mas como é que nós vamos atender se nós não temos como atender? Então, eu quero falar com você. Você que tem o teu dízimo que você não entregou ainda, você que tem uma oferta que ainda não entregou, entregue hoje.
hoje é dia de você entregar, tá certo? Nós vamos deixar a chave Pix, vou tentar colocar aqui embaixo. Se não aparecer, a nossa chave Pix é o endereço de e-mail. Vou falar agora e vou falar no final do culto. O endereço de e-mail é pix.amigoschurch@gmail.com. Não tem como errar, bem facinho. pix.amigoschurch@gmail.com. Que você faça e que o Eterno te abençoe. Eu quero orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, por aqueles que contribuem com a obra de Deus, para que o Senhor continue nos abençoar. Vamos orar? Pai de amor, Pai de graça, nós queremos te agradecer porque sabemos que honras e riquezas vêm das tuas mãos, como diz a tua palavra. E nesse momento nós queremos dedicar a ti as nossas contribuições financeiras de dízimos, de ofertas, que são para sustento da tua obra. Eu sei que o Senhor não nos obriga a fazer nada, mas aquilo que fazemos, fazemos por amor, fazemos por alegria e fazemos como Davi disse, porque amo a casa do meu Deus, porque nós amamos esse movimento chamado Amigos Church. Nós separamos os nossos dízimos, separamos as nossas ofertas e entregamos a Ti. Obrigado, Senhor, pelas portas que o Senhor abriu, obrigado pela saúde, obrigado pela alegria que o Senhor nos dá de contribuir. Que nunca falte esse sentimento no nosso coração. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão enfrentando lutas dificílimas na vida financeira, dificílimas na vida profissional. Eu sei que Tu és um Deus que direciona. Então direciona as nossas vidas, dá-nos da Tua graça, Pai, para que nós em tudo possamos viver a Tua bênção e a Tua direção. Da graça, abençoa, prospera e sempre nós Te honraremos e louvaremos o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Ao final da celebração, quando terminar essa live, eu peço que você entre no teu aplicativo bancário e faça essa contribuição. Não faça agora não, tá bom? Ao final, entre lá, queridos, é a última semana do mês. E eu vou pedir para vocês com a maior sinceridade do mundo, como eu disse, julho foi um mês horrível aqui na Amigos Church, financeiramente falando. Eu não preciso entrar em maiores detalhes, mas nós precisamos da tua contribuição. Contribua hoje. E o que eu posso dizer para você? Que Deus te abençoe. Porque quem nos abençoa é o Senhor. E se você não puder contribuir, não se constranja. Ore a Deus e peça para que Deus te dê condições, para que você também possa fazer parte desse momento. E eu digo para você também que não pode contribuir, que Deus te abençoe também, porque Deus não nos abençoa pela oferta ou pelo dízimo que entregamos. Deus nos abençoa pelo seu amor e Deus nos abençoa pela sua graça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero hoje rapidamente trazer uma reflexão a vocês e eu fiz questão, a gente está procurando fazer aqui com algumas outras formas a transmissão, então eu fiz esta live um pouquinho mais cedo. Você está vendo às 11 e pouquinho da manhã, mas eu fiz um pouquinho mais cedo. Mas nesse domingo, hoje, dia 26 de julho, eu quero repartir com você um texto sobre algo que eu tenho pensado muito. E o texto que eu quero refletir hoje é o Salmo de número 42. Nós vamos ler o Salmo inteiro. Se você tiver um exemplar da Bíblia Sagrada e puder pegar, pegue a Bíblia Sagrada. Nós vamos ler, eu lerei na versão NVI, que é a nova versão internacional. Você leia e acompanhe na versão que você tiver. E se você não tiver um exemplar da Bíblia, você acompanha a leitura que eu vou fazer aqui, tá certo? Salmo de número 42, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças, em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, o meu Deus.
A minha alma está profundamente triste, e por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Perdão. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de vida, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que esqueceste de mim? Por que devo sair vaquejando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. Amém? Vamos ter um momento de oração para que o Senhor fale conosco através da reflexão expositiva do Salmo 42. Oremos, falemos com Deus. Deus de amor, Deus de graça, mais um dia, mais um domingo estamos aqui para receber a Tua palavra, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem reservado às nossas vidas. Eu não sei, Senhor, quantas pessoas serão alcançadas por essa palavra, mas eu sei que cada pessoa que será alcançada por essa palavra, o Senhor vai falar de uma forma individual, assertiva, de uma forma que os teus servos serão alimentados, consolados, exortados e viverão aquilo que o Senhor tem reservado para eles. Derrama da tua graça. Eu te peço, usa-me como teu servo, usa-me através da tua misericórdia, para que através de mim, da minha boca, o teu Espírito possa falar, e de tudo aquilo que o Senhor fizer, nós daremos a ti o louvor, a honra e a glória que é devida. Oramos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês nesta manhã de domingo sobre o tema Vencendo a Depressão Espiritual. E quero falar sobre esse tema porque nós temos vivido em um mundo marcado por ansiedade, por estresse e por uma epidemia de esgotamento emocional. A depressão espiritual não é um fenômeno novo, mas a depressão espiritual é um fenômeno que acontece há muito tempo na história de grandes homens e de grandes mulheres de Deus. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que nomes históricos, famosos e muito usados por Deus já passaram por esse período ou por esse sofrimento de depressão espiritual. Pessoas como Jó, como Moisés, como Eli e o próprio Senhor Jesus, em sua humanidade, não Jesus Deus, mas o Jesus humano, ali no Getsêmani, ele enfrentou, juntamente com esses nomes que eu falei, profundos momentos de tristeza. E o Salmo 42, que nós lemos, ele abre uma janela para a alma do nosso coração. Ele abre uma janela para um servo de Deus, longe do templo, experimentando e esperando pela misericórdia de Deus, e experimentando um deserto totalmente árido espiritualmente falando. Contudo, esse salmo não é um registro de desespero final. Davi não reclama da vida, reclama das circunstâncias, reclama das situações e diz: morri dessa forma. Mas Davi, através do Salmo 42, ele traz uma espécie de um manual de sobrevivência para que nós possamos curar a nossa alma e para que nós possamos saber como é que nós enfrentamos e, sobretudo, como é que nós vencemos a depressão espiritual. E o que é essa depressão espiritual? A depressão espiritual, se nós formos olhar à luz desse texto, é o estado de sequidão da alma do cristão. O cristão que é salvo,
O cristão que, apesar de ser salvo, ele perde a consciência da sua alegria, ele perde o prazer da comunhão, ele perde a percepção da presença de Deus. É o momento em que nós passamos diante de muitas circunstâncias da vida, como por exemplo perdas, problemas, lutos, perseguições e isolamentos. E estas circunstâncias, estas situações que nós passamos na vida, elas acabam de certa forma tampando, eclipsando a visão da glória de Deus e fazendo com que nós, ao invés de enxergarmos esperança, nós apenas enxerguemos o quê? Um deserto. Nós apenas enxerguemos o quê? Isolamento. E começamos a questionar a nós mesmos como o Davi fez. Onde está Deus? Nós começamos a questionar a nossa fé. E em última análise, nós entramos num conflito sobre aquilo que nós sentimos e sobre aquilo que é o poder e a graça imutável do nosso Deus. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por uma situação dessa. É uma tristeza constante, é um abatimento constante, é uma apatia constante. Apesar de você ser cristão, salvo, liberto, transformado, de já ter tido várias experiências com Deus, de Deus já ter falado com você, de Deus ter aberto portas, de Deus ter feito obras de milagres na tua vida, mas parece que as lutas, as circunstâncias da vida, elas aumentam de uma tal forma que acontece aquilo que eu falei, parece que há um eclipse que tampa a graça de Deus e nós não enxergamos, nós não vemos a graça de Deus, nós não vemos a glória de Deus. E nós só vemos o quê? As lutas, os problemas, as adversidades e talvez como Davi nós perguntemos, onde está Deus? Então, à luz do Salmo 42, Davi, no momento de extremo conflito emocional, ele escreve esse salmo, ele faz os seus questionamentos, ele fala das suas angústias, das suas amarguras, mas Davi também, ele traz esse manual de como é que nós conseguimos nos libertar desta depressão espiritual. E eu digo para vocês, queridos, depressão não é algo simples, depressão é algo sério. É tão sério que Davi fala que até os seus ossos estavam sentindo a dor daquilo que ele estava passando. É só a gente olhar hoje para uma pessoa que passa depressão. Eu tive uma pessoa da minha família que passou depressão e ela perdeu peso, ela ficou irreconhecível, as roupas ficaram largas, e era assim, as pessoas olhavam, era nítido. Ele está com algum problema, ele está passando por alguma situação. E assim acontece também às vezes na nossa vida espiritual. A gente é crente, é lavado, é remido no sangue de Jesus, mas parece que o tique e o teco não está bem. E a gente começa a ficar abatido, triste, chateado, amargurado, de cabeça baixa. Então vamos olhar à luz desse texto do Salmo 42 e vermos quais são as ações que nós podemos tomar para lutar contra a depressão espiritual. Então, em primeiro lugar, a primeira ação está aqui no versículo de número 5, que na tradução que não foi a que eu li, mas na tradução mais conservadora diz o quê? Porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então, qual é a primeira ação que eu devo tomar quando a depressão espiritual bater à minha porta? A primeira ação é pregar a verdade para a sua própria alma. Pregar a verdade para você mesmo. A primeira ação não é esperar passivamente que esse sentimento, que essa tristeza, que essa angústia, ela suma. Mas você e eu, quando enfrentarmos essa situação, nós precisamos assumir o nosso púlpito do próprio coração. Você precisa ser o pastor que prega para você mesmo. Você tem que ser o pastor de si mesmo. Não se deixar levar pelo fluxo automático das suas emoções. Questione a sua tristeza à luz da revelação desse versículo 5.
Não se deixe abater, mas confronte o seu coração com a verdade e coloque a sua esperança em Deus. É por isso que Davi fala: por que está abatido a minha alma? Ele mesmo pergunta para ele: por que a minha alma está desse jeito? Por que eu estou perturbado dentro de mim? E ele mesmo diz: espere em Deus, Davi. E quando nós passamos por essas situações, nós precisamos pregar esta soberania de Deus para as nossas dúvidas. Talvez hoje você está participando dessa celebração e dentro da tua mente está um turbilhão. E você pergunta: por que acontece isso? Por que tal situação se levantou? Por que esse problema está acontecendo na minha família? Por que essa situação desencadeou logo agora? E aí nós começamos a ficar perguntando: cadê Deus? A nossa alma fica batida e fala: cadê Deus? Onde está a saída? Mas você precisa assumir e pregar a verdade para você mesmo, como Davi fez aqui no versículo 5. Por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus. Olhe hoje para você e diga sim para esses problemas, para essas circunstâncias que você está falando. Espere em Deus, porque Deus, Ele é soberano. As coisas podem parecer que estão fora do controle, mas elas estão milimetricamente debaixo do controle de Deus. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo, Deus controla tudo. Deus não abre mão de você, meu irmão. Deus não abre mão de você, minha irmã. Deus não se esqueceu de você. É por isso que lá em Hebreus 10, 23, a palavra diz que nós devemos de guardar a esperança sem vacilar, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então pregue para você: olha minha alma, olha minha mente, olha meus sentimentos, eu vou esperar em Deus, eu vou aguardar em Deus, porque o Deus que me fez, o Deus que me criou, o Deus que me salvou, o Deus que tudo pode, o eu sou, está trabalhando sobre a minha vida e agindo Deus, nada e ninguém vai impedir. Prega para a tua alma, prega para você mesmo, assuma o comando. É por isso que nós precisamos de orar as promessas de Deus. Às vezes as pessoas, no momento da luta, no momento da angústia, ela esquece as promessas de Deus. Queridos, a Bíblia Sagrada é um livro de promessa. Do Gênesis ao Apocalipse tem promessas de Deus para você. E a palavra é clara: nenhuma das boas promessas que o Senhor nos fez deixará de ser cumprida. Então, no momento que você estiver abatido, chateado, duvidando até mesmo da sua fé, duvidando do poder do seu Deus, lembre-se das promessas e pregue essas promessas para você mesmo. Amém? Então, como é que eu faço? Qual é a ação que eu uso? Primeiro, pregue a verdade para a sua própria alma. Amém? Segundo lugar, a segunda ação que nós devemos de tomar quando essa depressão espiritual ela quiser se manifestar em nós, está lá no versículo 2, quando Davi diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Qual é a ação que Davi tomou? Ele buscou Deus no meio da aridez do deserto. Então, qual é a ação que eu preciso tomar quando essa depressão quiser me abater, quando essa depressão espiritual quiser se levantar contra a minha vida? Eu preciso buscar o Deus vivo no meio da minha aridez. Davi fala: minha alma tem sede, sede do Deus vivo. A cura da nossa depressão espiritual não está nas distrações, não está nas atividades religiosas, mas ela está na fonte de água viva chamada Jesus Cristo. Davi, ele reconhece que ele está no meio de um deserto, mas ele direciona essa sede, essa falta de água no deserto, para o Deus vivo. E o nosso maior erro é que quando nós passamos por um momento de depressão espiritual, nós tentamos matar a nossa sede com outras coisas. A internet é uma bênção, a rede social é uma bênção, o YouTube é uma bênção. Mas às vezes a gente fica feito doido. E aí busca uma palavra aqui, ouve um vídeo ali, ouve uma mensagem acolá. Tem gente que fica ouvindo esses programas de rádio de gente doida. Desculpa da expressão, mas a palavra é essa. De gente doida. Esses dias eu estava ouvindo um camarada, eu estava no trânsito, aí eu passei pelo dial ali do carro.
E aí tava lá o camarada, manda o seu nome com uma oferta de R$40 que eu vou trazer uma revelação para você. Irmãos, sai dessa. Para dessas besteiras. O maior erro nosso é buscar o consolo, é buscar matar a sede, ou buscar tentar trazer água no deserto com bênçãos, com coisas, separando o doador de todas as coisas. O doador de todas as coisas é Jesus, ele é a fonte de água viva. E é por isso que Davi, no momento daquela depressão espiritual, daquele deserto que ele estava passando, daquela sequidão, ele busca matar a sua sede, ele busca trazer água naquele deserto, buscando. Ele diz, a minha alma tem sede, mas não tem sede de bênção. A minha alma tem sede, mas não tem sede de resolver problema. A minha alma tem sede, mas não tem sede de dinheiro. A minha alma tem sede, mas ela tem sede do Deus vivo. Busca a fonte de água viva que é Jesus. Jesus, eu preciso de ti na minha vida. Tenha comunhão com Deus. Busque a experiência com o Pai, busque intimidade com o Pai, porque essa fonte de água viva, ela vai tirar o seu deserto, ela vai matar a tua sede e ela vai tirar essa aridez. Amém? Terceira, qual é a terceira ação que nós devemos fazer para quando nós enfrentarmos a depressão espiritual? Nós devemos de reconhecer a misericórdia presente do Senhor no ciclo do dia e da noite. Olha o versículo 8. Ele diz assim, contudo, o Senhor durante o dia me concede a misericórdia, e à noite está comigo no seu cântico. A depressão, ela traz um sentimento. Qual é o sentimento que a depressão faz? Abandono. E nós precisamos mudar o nosso foco. Você conhece a palavra, eu estou falando de promessa para você. Como é que nós mudamos o nosso foco? Nós precisamos nos lembrar da fidelidade de Deus, e o salmista faz isso. Ele diz, durante o dia, durante o deserto, naquela sequidão, durante o dia o Senhor me concede a sua misericórdia. Na quarta-feira, na live de oração, estava falando sobre misericórdia. Misericórdia é Deus inclinando o seu coração para a nossa vida. Então Davi está falando assim, olha, durante o dia, no deserto, nos dias, nos momentos em que eu estou desconcatenado, que eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo, parece que Deus me abandonou. Mas ele fala, não, durante o dia Deus me concede a sua misericórdia. Ele inclina o seu coração para nós, ele nos dá o suprimento diário, ele nos dá força para caminhar, ele nos dá saúde, ele renova a nossa esperança. E ele diz, e à noite comigo está o seu cântico. Ele diz, e à noite o Senhor me faz lembrar do seu louvor. Deus não muda a natureza por causa da nossa dor. Ele muda a natureza por causa do nosso entendimento. E aprenda a mudar estas coisas na tua vida. Aprenda a reconhecer a misericórdia do Senhor no ciclo do dia e no ciclo da noite. Queridos, Deus não te abandonou. Deus não me abandonou. Às vezes a nossa mente, e às vezes não, eu vou dizer para você. A coisa mais terrível que luta contra nós não é o diabo não, porque o diabo já está vencido. Jesus venceu o diabo, ele colocou e ele esmagou a cabeça da serpente. Colocou debaixo dos pés da igreja. Jogou no inferno e tomou a chave dele. O diabo não tem a chave nem da casa dele. Eu já falei isso aqui. Agora, o maior vilão que nós temos está aqui, ó, é a nossa mente. Que às vezes a gente lê como coração, mas o coração é esse aqui. E você fica preocupado e fica imaginando e fica pensando. E hoje com internet, com IA, com rede social, com buscador de informação. E você vai, eu já sei o que vai acontecer, e é isso, é aquilo outro, e não sei. E não era nada daquilo. No momento em que você estiver desesperado, no momento em que você estiver deprimido espiritualmente, lembre-se da misericórdia do Senhor de dia e de noite. De dia está a sua misericórdia, de noite está o seu cântico de louvor. O Senhor não te abandonou e não vai te abandonar. E em quarto e último lugar, eu disse que hoje eu quero ser bem breve. Como é que nós vencemos a depressão espiritual? Transformando a nossa dor em um encontro no altar. O versículo 4 diz assim, então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria.
A quarta ação que o salmista fala aqui é a persistência na adoração. Mesmo diante daquele cenário, Davi resolve subir no altar. O altar era um lugar de sacrifício, mas o altar também é o lugar da comunhão e da restauração. E eu vou dizer para vocês isso com experiência própria. Quantas e quantas vezes eu já estive mal, mentalmente falando. Eu já estive mal, espiritualmente falando. E eu disse, não, eu não vou. Mas quando eu ia para o altar traz vida, o altar restaura, o altar cura. Então, a depressão, ela nos convida para quê? Para o isolamento. A pessoa depressiva, ela vai para onde? Isolada. Hoje tem um monte de cristão que está assim. A mente dele criou tantas situações, ele assumiu aquela depressão espiritual e ele está isolado. Ele não ora, ele não canta, ele não jejua, ele não lê a Bíblia, ele não tem comunhão com Deus. Davi, diante daquele deserto que ele estava passando, que até os ossos dele estavam sentindo, estava chegando no corpo. Ele diz o que, queridos? Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. A nossa alegria não vem das circunstâncias. Receber uma boa notícia traz alegria, mas não dura para sempre. Porque eu posso receber uma boa e daqui a pouco eu posso receber uma ruim. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, a tristeza e a dor, elas perdem força, pois elas não podem subsistir à glória do Altíssimo nosso Deus. Então, quando você estiver desse jeito, depressivo espiritualmente, vai para o altar de Deus. Vai orar, vai cantar, vai jejuar, vai dobrar os seus joelhos, vai ler a palavra, vai para o altar de Deus, porque o altar tem restauração, o altar tem cura. Por isso, queridos, já indo para as conclusões finais, nós não estamos imunes às lutas da alma. Mas o Senhor é o Deus que nos traz um remédio, se assim a gente pode dizer. Eu falei imune, falamos sobre imunização. O Senhor nos traz um remédio para vencer isso. O salmista aqui, quando você lê o Salmo 42, parece que no começo ele está caído, chateado, desamparado, mas no final ele louva a Deus e ele se alegra com o auxílio de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nunca abandonou aquele que foi comprado com o seu sangue. A palavra diz que há uma promessa, que ele é o Deus que substitui as nossas cinzas, as nossas tristezas, por óleo de alegria. Então, eu digo para você hoje, nessa manhã de domingo, não se renda à depressão espiritual. Creia que Deus já enviou a sua palavra para te sarar, para te curar. Ele está presente aqui nessa live, nessa manhã de domingo. E Ele quer restaurar a nossa sorte, para que a gente possa voltar a cantar ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Por isso, essa é uma manhã que o Senhor quer que nós nos posicionemos espiritualmente e vençamos essa depressão espiritual. Eu não estou pregando à toa, eu sei que isso é uma verdade. Talvez você está me vendo pregar hoje, me ouvindo pregar, talvez você não esteja conosco ao vivo nesse domingo 26 de julho, mas você está vendo em algum dia e você está passando por isso, é uma depressão espiritual, frieza, não consegue sentir Deus, não consegue ver Deus, acha que Deus se esqueceu, que Deus se abandonou. Mas eu quero dizer, Deus está aqui. Assim como nós cantávamos naquela canção antiga, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Deus tem cura para a tua vida, meu irmão. Deus tem cura para a tua vida, minha irmã. Vamos orar? Eu quero orar junto com você por essa palavra. E eu quero que você reflita, se você puder, vou deixar uma lição de casa aqui. Leia o Salmo 42 com calma. Com calma. A gente está começando uma semana, amanhã é segunda-feira. Talvez hoje você já está aí abatido, chateado, falando, de novo, e amanhã, como é que eu vou fazer? Irmãos, lutas todos nós temos. Mas nós sabemos que o Deus que é soberano está no comando de todas as coisas. Lembra o que eu falei aqui? Nada escapa das suas mãos. Ele tem o controle
minucioso da tua vida e da minha vida. Então creia, Deus é Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós estamos hoje aqui trazendo diante da tua presença as nossas almas talvez abatidas. O Senhor é o Deus que conhece cada lágrima, cada questionamento, cada falta de sono, cada noite mal dormida. Então eu quero orar nesta manhã, para que o poder do teu Espírito Santo nos ajude a vencer a depressão espiritual. Eu quero orar para que o poder do teu Espírito Santo nos ajude a vencer os corações que estão feridos. Que a tua palavra, que as tuas promessas, ela seja o remédio que cure a nossa alma. Que a tua presença, ela possa restaurar o nosso ser, que a tua presença, ela possa restaurar a nossa vida. Eu oro aqui, Senhor, como sacerdote, como ministro, e eu te peço, levanta o teu povo nesta manhã de domingo. Levanta o teu povo no começo dessa semana, remove, Senhor, do nosso medo, no nosso meio, o medo. Remove do nosso meio a angústia. E faze-nos olhar para ti novamente e enxergar que tu és a nossa rocha, enxergar que tu és a nossa salvação, enxergar que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor não nos esqueceu, mas que o Senhor está trabalhando, está operando, está agindo na nossa vida. Eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã. Eu oro também agora, Senhor, pelas famílias aqui representadas. Pais, mães, irmãos, filhos, sobrinhos, netos, bisnetos. Hoje que é comemorado o dia dos avós, que o teu Espírito Santo abençoe os lares, as famílias, as casas. Eu apresento diante de ti, Senhor, as lutas, as angústias, os problemas, enfermidades, circunstâncias adversas, medos, desesperos que talvez uma ou outra pessoa, um ou outro irmão querido que está acompanhando esta celebração hoje, está passando. Senhor, tu és o Deus que tudo pode, tu és o eu sou. Então eu te peço, segundo aquilo que é a tua graça, segundo aquilo que é o teu querer e a tua vontade, derrama da tua misericórdia, porque assim como Davi falou no Salmo 42, a tua misericórdia não nos abandona, de dia e de noite ela está conosco, de dia a tua misericórdia, de noite o teu louvor. Então inclina o teu coração para esta situação que o teu servo ora, para esta situação que a tua serva ora, e que nós possamos ver respostas da manifestação da tua palavra. É o que eu te peço, e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Não deixe a depressão espiritual entrar na tua vida. Nós não estamos imunes, como eu disse, mas nós temos ferramentas. E a ferramenta está aqui, ó, é a palavra de Deus. Quando a depressão espiritual vier, aquele abatimento, aquela tristeza, aquela angústia. Esses tempos atrás eu chamei a minha esposa e falei para ela, eu estou sentindo uma angústia que eu não sei do que é. Mas logo eu lembrei da palavra de Deus e o Senhor foi tratando, eu fui lembrando do poder de Deus, eu fui lembrando do que Deus já fez na minha vida, eu fui lembrando das promessas do Senhor e aquilo foi diminuindo e foi indo embora. Todos nós podemos passar por isso. Se você está passando, não acha que você é fraco na fé, não. Você é ser humano. Você é homem, você é mulher. Você é pessoa que sente as emoções. Mas se você passar, lembre-se dessas ferramentas do Salmo 42. Pregue para você mesmo, pregue para a sua própria alma as promessas do Senhor. Busca Jesus, fonte de água viva. Reconheça que a misericórdia do Senhor não te abandonou, ela está de dia e de noite na tua vida. E transforme a tua dor no altar. Davi podia ter ficado prostrado, mas ele falou, não, então eu vou para o altar do meu Deus, onde está a minha grande alegria. Que o Senhor possa falar melhor ao teu coração através dessa palavra. Amém? Louvado seja Deus, queridos. Hoje, uma celebração bem rápida, mas eu espero que essa palavra tenha falado com você. Estamos começando uma nova semana, eu espero que a sua semana seja muito abençoada.
Eu espero que o Senhor esteja com você todos os dias dessa semana. Quarta-feira agora, 8h30 da noite, a nossa live de oração normalmente. Põe aí na tua agenda. Domingo que vem, que é dia 2 de outubro, a nossa... Outubro não, irmãos. 2 de agosto. 2 de agosto, nós teremos a nossa celebração com ceia memorial. É domingo que vem. Então, nesse horário aqui das 11 horas da manhã, nós estaremos ao vivo. Separe pão, suco de uva, para que a gente possa cear e celebrar na presença do Senhor. Tá certo? E terminando, queridos, não esqueça das nossas contribuições. Eu falei lá no momento que nós oramos, pelas ofertas, pelos dízimos. Eu preciso de vocês, queridos. Eu vou falar como teu pastor. Olhe para mim, eu preciso de vocês. Julho foi um mês muito triste para nós aqui financeiramente, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Terminando a live, você que tem um dízimo, você que tem uma oferta, entregue ao Senhor. A nossa chave Pix é o endereço de e-mail pix.amigoschurch@gmail.com. E que Deus te abençoe. Tá certo? Queridos, eu vou ministrar a bênção apostólica. Que você tenha uma semana incrível, uma semana maravilhosa. E eu te vejo domingo que vem. Aliás, domingo não, eu te vejo quarta-feira às 8h30 da noite. Ou domingo que vem, às 11 horas da manhã, aqui no canal do YouTube. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite. Aliás, por esta manhã, por esta palavra. E queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos dê graça, nos dê força, para que nós possamos vencer esse intuito que muitas vezes quer vir contra a nossa alma, que é a depressão espiritual. Fala conosco, nos sustenta através da Tua palavra. Agora queremos pedir a Tua bênção para esta nova semana que começa, que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos dê a Tua graça, e que não nos falte nada, mas que todos os dias nós vejamos a Tua mão agindo e operando sobre nós. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus o Filho, as ricas, as insondáveis consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre nós, a sua igreja, e sobre ela permaneça não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus, Deus te abençoe, uma semana maravilhosa para você. Eu te vejo quarta-feira, às 8h30 da noite, para a nossa live de oração. Tchau, tchau. Bom domingo.